E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito de logaritmos, um assunto super importante, com grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar um vídeo novo, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos de matemática. E no mais, vamos lá, bora pro vídeo. Valeu! Bom, pessoal, então vamos falar mais um pouquinho a respeito de logaritmos. Agora a gente vai começar falando aqui um pouquinho a respeito de mudança de base, tá? Então imagine que a gente tem um log de A na base B. E eu quero mudar esse logaritmo para uma base C. Eu quero reescrever esse logaritmo numa base C. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó, log na base C no numerador, log na base C no denominador. Aí o A vem para cá e o B vem para cá. Ó. Pronto. Log de A na base B escrito na base C fica dessa forma aqui. Ó. Ok? Por exemplo, escreva log de, por exemplo, 5 na base 2 na base 10. Como é que seria escrever esse logaritmo aqui na base 10? Bom, log de 5 na base 2. Se a gente quiser passar isso aqui para a base 10, basta a gente fazer log na base 10 no numerador, log na base 10 no denominador, aí fica 5 e aqui 2. Pronto, só isso. Ok? A gente tem duas consequências bem importantes na mudança de base. A primeira consequência é daqui, ó. Log de A na base B é 1 sobre o log de B na base A. A gente consegue demonstrar isso daqui pegando esse log aqui que está na base B e passando ele para a base A. Fazendo uma mudança de base, a gente consegue chegar nessa propriedade, tá vendo? Vendo aqui, a gente inverteu o logaritmando com a base. O log de A na base B é 1 sobre o log de B na base A. E outra consequência bem importante é essa daqui, ó. Imagine que a gente tem o log de A na base B elevado a N. A gente pode pegar esse N aqui e trazer ele aqui para frente, ó, na forma de fração, ó. Isso é 1 sobre N log de A na base B. A gente também consegue demonstrar essa consequência aqui, pegando esse log de A na base B elevado a N e passando ele para a base B. Aí fica fácil de perceber isso aqui, ó. Ok? Daí a gente pode resolver assim uma série de questões bem interessantes. Por exemplo, imagine que o log de A na base B é igual a um x. E aí vamos calcular, ó. Calcular o log de B ao cubo na base A ao quadrado. Então eu sei que o log de A na base B é x. E aí eu quero calcular o log de B ao cubo na base A ao quadrado. Certo? Bom, logicamente em função do x, né? O log de B ao cubo na base A ao quadrado, bom, a gente pode trazer esse 3 aqui, né, dar o tombo no 3, propriedade logarítmica, e a gente pode pegar o 2 e trazer ele aqui por baixo. Ó. Então, vezes 1 sobre 2. Log de B na base A. Então, isso ficou 3 sobre 2. Olha, se o log de A na base B é x, o log de B na base A é o inverso, é 1 sobre x. Portanto, isso aqui vai dar 3 sobre 2x, tá vendo? A gente resolveu esse exemplozinho aqui aplicando as consequências. Bastante interessante isso aí. Outra coisa super importante de logaritmos é o tratamento que a gente pode dar para um logaritmo por meio de uma função. Então, vamos considerar aqui uma função f de x igual a log de x na base b. Ok? Bom, para a gente considerar essa função, a gente vai trabalhar com dois casos possíveis. Primeiro, quando essa base for maior do que 1. Quando essa base for maior que 1, e a gente pega essa função aqui e esboça o gráfico dessa função, o gráfico vai ter exatamente esse formato aqui, ó, tá vendo? Então, todas as vezes que a gente tem uma função logarítmica, que a base é maior do que 1, o gráfico ele tem esse formato aqui, ó, tá vendo? Bom, por esse gráfico a gente pode tirar algumas conclusões bem importantes a partir dessa função aqui, ó. Primeiro, o domínio dessa função, tá vendo? Os valores de x que essa função aqui ela assume, são todos positivos, tá vendo? Esse gráfico ele nem chega a encostar no eixo y. Ele se aproxima cada vez mais do eixo y, mas não encosta no eixo y. Então, o domínio dessa função são todos os números reais positivos. Ok? Olha a imagem dessa função, pessoal. Essa função ela vem lá do menos infinito e vai lá para o mais infinito, em termos de imagem, né?
Então, a gente diz que a imagem dessa função são todos os reais. Perceba também que a gente pode cravar aqui que essa função é uma função crescente. Tá vendo? Essa função é uma função crescente. Beleza? Bom, segundo caso. Segundo caso é quando a gente tem uma base b entre 0 e 1. Quando a gente tem uma função logarítmica do tipo log de x na base b e a base b está entre 0 e 1, ao esboçar o gráfico, olha só o que a gente vai obter aqui. Ó. Exatamente o contrário desse, tá vendo? Aqui a nossa função é crescente, aqui ela é uma função decrescente. Coisas que repetem. Ó, todo valor que a gente pegar aqui ó, dessa função em termos de x, ele sempre vai ser positivo. Por isso que a gente pode falar que o domínio dessa função são os reais positivos. A imagem dessa função, tá vendo? Ó, o gráfico vem lá do menos infinito e vai lá para o mais infinito, ó, tá bom? Então, todas as imagens dessa função aqui, ó, são de menos infinito a mais infinito. São todos os reais. E olhando para esse gráfico, dá para a gente perceber claramente que a função é uma função decrescente. Ok? Beleza. Equações logarítmicas. O que são equações logarítmicas? Equações logarítmicas são aquelas equações que o logaritmando ou a base, eles são variáveis. E aí, por exemplo, se a gente tem uma equação logarítmica bem complicada, a ideia é ir reduzindo os termos até chegar numa igualdade dessa aqui, ó. Log de x1 na base b igual a um log de x2 na base b. Porque aí, a partir disso, a gente pode concluir que o x1 é igual ao x2. Então, a ideia é a gente reduzir os termos, né, da equação logarítmica até chegar nesse ponto aqui para a gente poder igualar aqui os dois logaritmando. Ou chegar num ponto que você pode aplicar também a definição de logaritmo para resolver. Ok? Beleza. Como é que funcionam as inequações logarítmicas? Bom, aqui a gente vai ter dois casos. O primeiro caso é quando a gente tem uma base maior do que 1. E aí imagine que a gente tem isso aqui, ó. Log de x1 na base b maior do que um log de x2 na base b. Ok? Bom, se a gente tem uma base maior do que 1, quando a gente for comparar o x1 com o x2, a gente vai fazer o que com a desigualdade? Se a desigualdade aqui é maior, ela continua maior. Ou seja, a gente vai manter a desigualdade. A gente vai, ó, conserva a desigualdade. A gente vai manter a desigualdade. Ok? Se for maior, continua maior. Se fosse menor, ficaria menor. Tá bom? Todas as vezes que a gente for resolver uma inequação logarítmica, a gente tem que olhar primeiro para a base. Se a base for maior que 1, ao comparar os dois logaritmandos, você vai manter a desigualdade. O segundo caso é quando a gente tem uma base entre 0 e 1. E aí, se a gente tem uma inequação assim, ó, log de x1 na base b maior do que o log de x2 na base b, quando a gente for comparar o x1 com o x2, se a desigualdade é maior, vai ficar menor. Ou seja, nesse caso, a gente inverte a desigualdade. Ok? Então, a gente, nesse caso, inverte e, nesse caso, conserva. Ok? Beleza. Ó, só um exemplo bem fácil da gente entender aqui. Ó. Você tem log de x maior do que log de 2. Por exemplo, aqui na base 4. Se o log de x na base 4 é maior que o log de 2 na base 4, nós temos que comparar o x com 2, né? Olha para a base, tá vendo? A base não é maior do que 1, então a gente vai manter a desigualdade. Então a solução dessa inequação é x maior que 2. Ok? Exercícios. Bom, na figura a gente tem que a e b pertencem à curva dada pela função log de x na base 2, f de x igual a log de x na base 2. Aí ele quer saber qual que é a área do triângulo ABC. Bom, a área de um triângulo, a expressão mais simples para a gente calcular é base vezes altura sobre 2, não é isso? Então vamos resolver a questãozinha. Lá, resolução. Ó, essa medida aqui, ó, vai do 1 até o 5, então essa medida aqui dá exatamente 4. É o tamanho da base desse triângulo. A altura desse triângulo vai ser essa medida aqui, ó. E essa medida aqui vai ser exatamente o y do ponto B. Bom, eu sei que o ponto B, o x dele é 4. Para a gente descobrir o y do ponto B, é só você perceber que esse ponto B aqui ele pertence a essa curva. Então, para a gente achar o y do ponto B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa curva aqui, ó, e vou substituir lá no x da expressão da curva
o x valendo 4. Então, vamos substituir, ó. F de 4 é igual a log de 4 na base 2. E aí a gente pode fazer, por exemplo, assim, ó. Log de 4 na base 2 é log de 2 ao quadrado na base 2. Dá o tombo no 2, né? Fica 2 log de 2 na base 2. Como a gente sabe que o log de 2 na base 2 é 1, esse log de 4 vai dar 2, né? Então aqui é 2, ó. O y desse ponto aqui é 2. Então essa medida aqui é 2, ó. Portanto, qual que é a área desse triângulo? A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Qual que é o tamanho da base, pessoal? 4. Qual que é o tamanho da altura? 2. Dividido por 2. Então, essa área dá 4. Ok? 4 unidades de área. E aí a gente fica com a letra D de dado. Tranquilo demais, né? Vamos fazer mais um. O valor de x que satisfaz a equação logarítmica é um número... legal. Vamos lá. Resolvendo. Antes de resolver qualquer coisa envolvendo logaritmo, a gente tem que lembrar que o logaritmo só existe de número positivo, né? Então, antes da gente começar a resolver a equação, a gente vai impor aqui algumas condições, ó. Isso daqui tem que ser uma coisa positiva. 2x mais 7 precisa ser positivo. E esse 2x aqui, ó, ele também precisa ser positivo. Ok. Então, essas são as condições de existência dessa equação. Bom, satisfazendo a condição de existência da equação, agora a gente pode resolver essa equação. O grande lance é o seguinte. Perceba você que eu tenho aqui, ó, log de 2x mais 7 igual... Ó, aqui eu tenho uma soma de logaritmos. Uma soma de logaritmos a gente pode transformar num log do produto, ó. 2x vezes 7, ó. Sacou? Então, você tinha uma soma de logs, virou log do produto. Daqui, então, a gente vai ter log de 2x mais 7 é igual ao log de 14x. Bom, agora é só igualar, né? Se o log de 2x mais 7 na base 10 é igual ao log de 14x na base 10, é porque 2x mais 7 é exatamente 14x. Passa esse 14x para cá, vai ficar 2x menos 14x igual a menos 7. Então, menos 12x é igual a menos 7. Então, multiplicando por menos 1, 12x é igual a 7. Então, o x é 7 sobre 12. Fazendo a continha, 0,58 aproximadamente. Ok? Bom, 0,58, pessoal, está entre 0,5 e 1, né? Ficamos ali com a letra B de bola. Ok? E olha só. Esse 0,58 que a gente acabou de encontrar, ele satisfaz as duas condições de existência, tá vendo? Se a gente substituir 0,58 aqui, ó, 0,58 vezes 2 mais 7 é positivo. Se a gente substituir 0,58 aqui, ó, 0,58 vezes 2 também é positivo. Então, se esse aqui satisfaz as duas condições de existência, ele vai ser solução da equação. Realmente. Beleza, vamos fazer mais um. Considere os valores inteiros que satisfazem a essa desigualdade, né, gente? A essa inequação. Ele quer saber qual que é a soma desses valores. Bom, vamos lá. Novamente, a gente tem uma inequação aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, condição de existência. Está vendo esse x menos 3? Esse x menos 3, ele precisa ser maior que 0. Aqui eu vou resolver a condição. Então, o x nosso tem que ser maior do que 3. Ok? Agora, olha só o que a gente pode fazer. Ó. Log de x menos 3 na base meio maior que... Eu posso substituir esse menos 2 aqui por um log na base meio. E eu vou fazer isso. Ó. Vai ficar assim, ó, um log na base meio. Para esse logaritmo aqui da menos 2, a gente pode simplesmente repetir a base aqui, tá vendo? E aí colocar o menos 2 lá no expoente. Isso é bem legal, tá? Então, ó, ficamos com log de x menos 3 na base meio maior do que log 4. Bom, daí o que a gente pode falar? Agora a gente vai ter que comparar o x menos 3 com o 4. E aí a gente vai olhar na base, né? Olha para a base, ó. A base não é meio? Então, quando a gente for comparar o x menos 3 com 4, se a desigualdade é maior, a gente tem que inverter. Então, x menos 3 é menor que 4. Portanto, x vai ser menor do que 7. Agora, repare que o x tem que ser ao mesmo tempo menor do que 7 para satisfazer a desigualdade e maior do que 3
para satisfazer a condição de existência. Pessoal, uma coisa que é ao mesmo tempo menor do que 7 e maior do que 3 significa que está entre 3 e 7. Como a gente está falando de valores inteiros, quais são os inteiros que estão entre 3 e 7? É 4, é o 5 e é o 6. Ele pediu a soma desses valores. A soma desses valores dá exatamente 15. Beleza? Letra E. Valeu, moçada. Um abraço.